Boas-vindas a quem acompanha mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje é 3 de março de 2026 e, olha, a pauta de hoje promete transformar bastante a maneira como a gente enxerga as dinâmicas humanas mais íntimas. Promete mesmo. É um tema denso, mas fascinante. Com certeza. A nossa análise de hoje é inteiramente dedicada ao primeiro capítulo de um livro muito instigante. O nome é O Significado do Casamento, escrito pelo Timothy Keller, com a colaboração da esposa dele, a Cathy Keller. E o título desse capítulo inicial é bem direto ao ponto, chama O Segredo do Casamento. É um título que já gera uma expectativa, né? Gera sim. E a missão dessa nossa exploração de hoje é bem clara. A ideia é colocar lado a lado a visão cultural moderna que anda, cada vez mais cínica sobre relacionamentos de longo prazo e contrastar isso com a visão bíblica original proposta pelo autor. E o mais interessante é como eles fazem isso desvendando armadilhas. Exato. O objetivo é desvendar aquela famosa armadilha da alma gêmea. E, claro, descobrir qual é o tal grande segredo escondido em um texto milenar que é o capítulo 5 da Carta aos Efésios. É tipo uma verdadeira desconstrução de paradigmas. É um excelente ponto de partida e, para quem está acompanhando e talvez espere uma análise cheia de clichês românticos, é bom a gente já preparar o terreno. Boa, vamos alinhar as expectativas. Isso. O material que temos em mãos não oferece aquela promessa de um final de conto de fadas sem esforço, muito pelo contrário. Passar longe disso. Longe. Os autores fazem questão de ressaltar logo nas primeiras páginas que o casamento é uma realidade forjada com sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas. É forte. É muito forte. O livro argumenta que tentar entender e amar outra pessoa profundamente é algo glorioso, sim, mas incrivelmente árduo. É descrito como um labirinto onde frequentemente duas pessoas caem exaustas na cama sem conseguirem se entender direito. A conversa de hoje foca nessa realidade nua e crua, uma realidade que o autor descreve como brutal e, paradoxalmente, maravilhosa. Certo, vamos desempacotar isso, porque os dados que o livro traz logo no início justificam plenamente o motivo de as pessoas estarem tão exaustas e tão céticas também. Os números não mentem. Não mentem mesmo. As estatísticas são um verdadeiro banho de água fria naquele romantismo idealizado. Olha só, o texto aponta que a taxa de divórcios simplesmente dobrou desde a década de 1960. É um salto gigantesco. Gigantesco. E não é só isso, sabe? A porcentagem de adultos que decidem se casar despencou de 72% naquela época para apenas 50% mais recentemente. Todos os principais indicadores sociológicos sobre o casamento estão em declínio constante. O que mostra uma mudança drástica de comportamento. Sim, e para ilustrar esse clima atual, o livro usa uma citação do comediante Chris Rock e resume perfeitamente essa angústia moderna. A piada dele é a seguinte: você quer ser solteiro e solitário ou casado e entediado? Nossa, é direta na ferida. É uma tirada humorística, claro, mas revela um cinismo muito profundo. Mostra como a cultura atual enxerga a situação como uma escolha binária e deprimente. E solitária, de qualquer forma, no fim das contas. Pois é, parece que a crença de que é possível ter um relacionamento duradouro e vibrante praticamente sumiu. Se conectarmos isso com o panorama geral, a citação do comediante deixa de ser apenas uma piada. Ela passa a ser um diagnóstico da nossa era. Faz todo o sentido. E para entender o porquê desse declínio estatístico e emocional, o livro cita um artigo muito revelador. Foi escrito pela Tara Parker Pope no The New York Times. Ela documenta uma mudança cultural profunda. Que mudança seria essa exatamente? Olha, durante séculos, o casamento operou quase exclusivamente como uma instituição pública. O foco central era a estabilidade da comunidade. Isso envolvia a criação dos filhos, a união de famílias e até a segurança financeira. Era a cultura do nós. Entendi. O coletivo vinha antes. Exato. As necessidades individuais de realização emocional ficavam em segundo plano. No entanto, a autora do artigo e o próprio Keller apontam que houve uma transição gigantesca. Hoje, a união é vista quase que inteiramente como um contrato privado para satisfação pessoal. Ou seja, passou de um projeto focado no nós
para um projeto focado no eu. Perfeito, é exatamente essa virada. O objetivo não é mais construir algo maior que os dois indivíduos, mas sim garantir que a outra pessoa forneça uma melhora constante na qualidade de vida de quem a escolheu. É tipo assim, a expectativa é que o parceiro sirva como um facilitador de metas pessoais. Exatamente. Tornou-se uma relação utilitarista e até consumista, eu diria. As pessoas entram no relacionamento perguntando implicitamente o que essa união pode fazer pela minha carreira, pela minha felicidade diária, pelo meu status. É uma cobrança pesada. Muito pesada. O compromisso de construção mútua foi substituído por uma avaliação contínua de custo-benefício. O que explica um outro fenômeno fascinante que o texto aborda: a explosão da coabitação. O famoso morar junto antes de casar. É uma consequência direta dessa mentalidade. Faz muito sentido dentro dessa lógica de mercado. As pessoas estão morrendo de medo de virarem parte daquela estatística de divórcio, querem fugir daquela dicotomia do Chris Rock, de solitário ou entediado, então tentam criar uma rede de segurança. O livro mostra que a coabitação teve um aumento exponencial desde 1960. Porque a lógica popular diz que essa é a atitude mais racional. Isso. Funciona quase como um test drive. Uma forma de garantir que o casal é compatível na prática diária antes de assinar os papéis e firmar um compromisso definitivo. A premissa parece inquestionável se a gente olhar do ponto de vista puramente prático. Porém, o livro aponta para uma ironia imensa revelada pelos dados empíricos. Uma ironia estatística? Sim. Em vez de funcionar como um filtro protetor contra separações futuras, a coabitação acaba gerando o efeito inverso. Estudos citados no texto demonstram que casais que moram juntos antes de assumir o compromisso definitivo do casamento apresentam taxas significativamente maiores de divórcio posteriormente. E como os sociólogos e o autor explicam essa ironia? Porque parece contraintuitivo. Como é que um teste prévio pode piorar o resultado final? A explicação está justamente na mentalidade que motiva esse test drive. Quando a relação é encarada como um período de teste, a pessoa mantém uma postura de consumidor avaliando um produto. Um pé dentro e um pé fora. Exatamente. A entrega nunca é total. A vulnerabilidade é contida porque existe sempre uma porta de saída aberta, sem aquelas complicações legais e sociais de um divórcio formal. O problema é que, ao treinar a mente e o coração para manter essa via de escape sempre disponível, durante o teste, torna-se muito mais difícil fechar essa porta depois. Nossa, isso é muito revelador. A coabitação, paradoxalmente, habitua o indivíduo a abandonar o barco quando o custo do relacionamento supera o benefício imediato. E isso fragiliza a base que seria necessária para enfrentar crises reais no futuro. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque as evidências mostram que as pessoas hoje exigem demais do casamento e, de certa forma, exigem de menos. Como assim exigem de menos? É que existe uma busca implacável pela mítica alma gêmea. A exigência cultural é encontrar alguém incrivelmente divertido, que tenha uma bagagem intelectual estimulante, que seja atraente, apoie incondicionalmente todos os objetivos pessoais e, o mais importante de tudo, que não dê trabalho. O famoso pacote completo sem defeitos. Exato. A pessoa ideal tem que chegar pronta, tem que aceitar o outro exatamente como ele é, sem exigir mudanças de comportamento. O livro traz um exemplo ótimo citando um artigo clássico do jornalista John Tierney, sobre os solteiros que desenvolvem um verdadeiro detector de defeitos. Esse artigo ilustra a armadilha de maneira muito didática. O detector de defeitos é aquela voz interna, hipercrítica, que encontra motivos absolutamente banais para descartar parceiros em potencial. Sim, os exemplos são hilários, mas no fundo são bem trágicos. O Tierney relata pessoas que terminaram relacionamentos promissores porque a parceira pronunciou o nome do escritor Goethe de forma errada. Por causa de uma pronúncia. Sim. Ou então relata o caso de um homem que descartou uma mulher incrível, inteligente e bonita pelo simples fato dela ter cotovelos encardidos. É um nível de exigência quase cômico, mas esconde uma incapacidade real de lidar com seres humanos de carne e osso. E aprofundando o motivo por trás desse detector de defeitos, o livro introduz um conceito fundamental:
um conceito elaborado pelo pensador Ernest Becker, que ganhou o prêmio Pulitzer. Becker cunhou o termo romance apocalíptico. Romance apocalíptico é um nome de impacto. Muito. Segundo ele, a cultura ocidental moderna passou por um processo de secularização muito forte. A gente perdeu grande parte daquela conexão com o transcendente, com o divino. No entanto, a necessidade humana de redenção, de encontrar um propósito absoluto e de sentir que a vida tem um significado profundo, não desapareceu. O que aconteceu foi uma transferência de expectativa. Então, em vez de buscar o sentido da vida em algo espiritual ou filosófico maior, a sociedade moderna passou a projetar essa busca de salvação no parceiro romântico. Exato. O parceiro romântico foi elevado ao status de ideal divino. O ser humano moderno espera que o amor e o casamento forneçam aquilo que outrora era buscado em Deus. Ou seja, a validação total da identidade. Isso. Preenchimento existencial e a cura de todas as feridas internas. O parceiro precisa ser o redentor das frustrações da vida. Olha, olhando por esse lado, dá para entender perfeitamente por que os relacionamentos estão desmoronando com tanta frequência. Imagina o peso de ser um Deus substituto na vida de alguém. É um fardo que ninguém consegue carregar. Não tem como. Se o parceiro é visto como a fonte definitiva de sentido e felicidade, qualquer falha, qualquer esquecimento banal ganha um peso existencial insuportável. Um erro não é apenas um defeito humano, é a quebra de uma promessa cósmica. É o cenário perfeito para a implosão afetiva. Colocar um peso divino sobre os ombros de um ser humano imperfeito cria uma dinâmica esmagadora. É impossível que alguém atenda a essas expectativas. Como o mercado de relacionamentos não possui deuses disponíveis, Apenas pessoas comuns com traumas. pessoas comuns com falhas e dias ruins. Então, esse idealismo extremo na busca pela alma gêmea resulta, quase que como uma lei da física, em um pessimismo extremo. A decepção passa a ser uma garantia. E é exatamente essa frustração crônica com a imperfeição alheia que justifica a solidão, a relutância em assumir compromissos e o cinismo que permeia a cultura atual. Isso nos leva a uma quebra muito necessária da ilusão da compatibilidade perfeita. O livro aborda muito bem como as pessoas se sentem enganadas quando as dificuldades começam. É comum ouvir aquele lamento de que, se houvesse química verdadeira, o amor deveria fluir naturalmente. A convivência não deveria exigir tanto esforço. A falácia da fluidez natural. Exatamente. Mas o texto rebate essa mentalidade com uma analogia que quebra totalmente essa premissa. Pense em um jogador de futebol de altíssimo rendimento. Por mais talento natural que ele tenha, ele nunca entra no campo achando que furar a defesa adversária vai ser um processo fácil e sem resistência só porque ele tem talento. Ele sabe que vai levar canelada. Vai levar. Ele sabe que a excelência exige treino intensivo, suor e resiliência. Um escritor premiado não assume que escrever uma obra-prima acontece só porque ele tenha que reescrever parágrafos dezenas de vezes. Então, por que o relacionamento humano, que é infinitamente mais complexo que o esporte ou a literatura, deveria ser isento de atrito só porque existe atração inicial? O que é fascinante aqui é como o livro desarticula a própria premissa de que podemos conhecer e escolher a pessoa certa de forma antecipada. Há uma citação do professor de ética Stanley Hauerwas que é central para o argumento do capítulo. Essa citação me pegou de surpresa quando eu li. Ela é muito boa. O Hauerwas afirma que nós nunca nos casamos com a pessoa certa. Na verdade, ele vai além e diz que sempre casamos com a pessoa errada. É um choque de realidade. Sim. A tese dele é que a própria experiência do convívio matrimonial muda as pessoas de forma tão incisiva que é impossível prever quem o cônjuge se tornará. Todo casamento é uma união de dois desconhecidos. É uma visão bem contraintuitiva considerando o que a gente escuta por aí. A cultura diz, conheça bem a pessoa antes para garantir que não haverá surpresas. E o Hauerwas diz, você não faz ideia de quem o está levando para o altar. Porque as pressões da vida juntos vão moldar alguém completamente novo. A pessoa com quem se convive aos 10 anos de casados não é a mesma pessoa do dia do casamento. E o mesmo vale para a própria pessoa que fez a escolha, não é? Com certeza. Ambos mudam.
Por isso, a tarefa não consiste em peneirar a humanidade até encontrar a peça de quebra-cabeça que se encaixe perfeitamente nos seus contornos. A missão real é aprender a cuidar, a respeitar e a amar o estranho com quem o indivíduo descobre estar casado à medida que o tempo avança e as transformações ocorrem. Para deixar essa convivência com o desconhecido ainda mais complexa, o texto introduz um elemento da teologia cristã que explica a raiz de tantos conflitos diários. O livro aborda a doutrina do pecado, especificamente através de uma expressão latina que o autor resgata: incurvatus in se. Encurvado sobre si mesmo. Essa é a tradução literal. A visão apresentada argumenta que todos os seres humanos, sem exceção, possuem uma natureza fundamentalmente egocêntrica. Por padrão, a inclinação humana é colocar as próprias necessidades, opiniões e confortos no centro do universo. E quando essa dinâmica é levada para dentro de casa, o cenário fica altamente inflamável. A perspectiva apresentada no texto sugere que o egocentrismo é o maior obstáculo para a harmonia. Principalmente depois que a fase de lua de mel acaba. Exatamente. Durante o namoro e a fase da paixão, esse encurvamento sobre si mesmo fica mascarado. A novidade e a química criam uma generosidade temporária. Mas a rotina da vida a dois funciona como uma lente de aumento. O casamento expõe as falhas implacavelmente. E, de repente, a pessoa descobre o profundo egoísmo do parceiro. E, pior ainda, tem o próprio egoísmo desmascarado. É a colisão de dois universos egocêntricos. E o que o livro mostra é que a reação mais comum quando esse choque acontece é apontar o dedo. Um lado olha para o outro e pensa: o seu egoísmo está atrapalhando a minha vida. Você precisa mudar. Falta a capacidade de enxergar a própria falha com a mesma clareza. Exato. E é exatamente isso que torna o convívio tão exigente, requerendo uma dose quase desumana de paciência e perdão. Atração e charme simplesmente não dão conta de sustentar uma união quando o egoísmo natural de ambas as partes entra em conflito diário. É necessário algo mais forte que o instinto de preservação do próprio ego. Exige-se um mecanismo ou um poder que possibilite sair do centro e focar ativamente no bem-estar do outro. E é na busca por esse mecanismo que o autor direciona a análise para o núcleo teológico do livro. O que nos leva ao clímax estrutural deste primeiro capítulo. Depois de mapear toda a dificuldade, o declínio cultural, a armadilha do romance apocalíptico e a realidade do egocentrismo humano, o texto volta para a base bíblica. A discussão aterrissa lá no capítulo 5 da Carta aos Efésios. Que é onde o segredo é revelado. Isso. Ali existe uma passagem, nos versículos 31 e 32, que cita o antigo livro do Gênesis. Diz assim: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E o apóstolo Paulo acrescenta um comentário chamando isso de megamysterion. Uma palavra grega bem emblemática. Sim, que se traduz como um grande mistério, ou de forma mais direta para o nosso tema, um grande segredo. O título do capítulo é uma promessa de revelar isso. Então, o que tudo isso significa na prática? Qual é a chave desse mistério? O livro argumenta que o segredo mencionado por Paulo não é um código oculto, mas um padrão de funcionamento do universo revelado através do Evangelho. A visão proposta é que o casamento não é uma invenção sociológica recente, mas sim um reflexo terreno de uma relação cósmica, a união entre Cristo e a Igreja. Existe uma interdependência aí. Total. O texto estabelece que a mensagem do Evangelho explica como o casamento deve funcionar, e a vivência do casamento ajuda a compreender o Evangelho. O grande segredo é que o funcionamento do matrimônio depende da imitação do modelo central de sacrifício. E o modelo de sacrifício, no caso, é a própria figura de Jesus, dentro da teologia cristã. Precisamente. O livro destaca que, diferentemente da dinâmica de poder comum nas relações humanas, onde quem tem vantagem a utiliza para dominar, o modelo apresentado é o oposto. Ele abriu mão do poder, assumiu a posição de servo e fez um sacrifício voluntário para resgatar e unir a igreja a si mesmo. Não usou a outra parte para se promover, mas se doou para promovê-la. É a inversão completa do casamento focado no eu, que a gente discutiu lá no começo. O livro propõe que o mecanismo que faz a engrenagem funcionar não é a cobrança por compatibilidade,
mas o princípio do sacrifício voluntário. Abrir mão dos próprios direitos. Isso. É a ação deliberada de abrir mão do próprio egoísmo para servir o parceiro. E não de forma unilateral, claro, que geraria abuso, mas um sacrifício compartilhado. Olhando por esse lado, a pressão diminui bastante. Tira aquele peso esmagador de achar que é preciso encontrar uma divindade disfarçada de ser humano. Exatamente. A cultura, como discutimos com a piada do Chris Rock, impõe um falso dilema. Aquele negócio de escolher entre manter as aparências ou buscar a própria felicidade a qualquer custo. Isso. Ou você sacrifica a própria felicidade para manter a instituição familiar, virando um mártir frustrado, ou você corre atrás da realização pessoal de forma egoísta, descartando a família ao menor sinal de atrito. E o segredo de Efésios implode essas duas opções. Implode. A proposta é completamente diferente. A verdadeira satisfação só é encontrada quando se busca o benefício do outro. O autor chama isso de satisfação mútua por meio do sacrifício mútuo. Se conectarmos isso com a ideia do parceiro desconhecido que mencionamos antes, o quadro se completa perfeitamente. Na mentalidade utilitarista, se o parceiro muda para pior ou deixa de suprir expectativas, a relação perde o sentido, joga fora e pega outro. Mas na visão descrita por Keller, o compromisso não é apenas com quem a pessoa é hoje, mas com quem ela pode vir a ser. O amor sacrificial envolve enxergar as falhas do outro com clareza brutal, sem ilusões, mas também visualizar o potencial glorioso de quem a pessoa pode se tornar. O cônjuge se torna um parceiro de jornada, auxiliando na lapidação do caráter do outro por meio do perdão e do serviço diário. Isso ressignifica completamente o propósito do relacionamento. Deixa de ser uma entrevista de emprego perpétua, para ver se o parceiro continua qualificado para entregar felicidade. O foco passa a ser um projeto colaborativo de amadurecimento mútuo. É claro que aplicar um conceito onde o natural é o egocentrismo e a solução é a entrega abnegada não é um processo rápido ou indolor. Imagino que não. O texto deixa explícito que remar contra a correnteza cultural da autonomia absoluta é um exercício diário de muita paciência. De fato, o autor adverte que a transição do instinto de autopreservação para uma postura de serviço contínuo é árdua. Mas, segundo a lógica apresentada, essa é a única base sólida capaz de fazer uma união não apenas resistir ao fim natural da paixão química, mas também se tornar mais robusta com o tempo. A combinação de encarar a verdade sobre nossas próprias imperfeições e receber amor incondicional é apontada como a ferramenta de transformação mais poderosa que existe. Fantástico. Chegando ao final da nossa jornada através das páginas deste primeiro capítulo, acho que vale a pena recapitular o percurso que traçamos. Foi um longo caminho desde as estatísticas de divórcio. Foi sim. Iniciamos com o diagnóstico de uma sociedade que perdeu a esperança na estabilidade conjugal. Analisamos como a transformação de uma instituição pública em um mero projeto de realização individual gerou toda essa ansiedade. Dissecamos o mito da alma gêmea e aquele romance apocalíptico, entendendo o perigo de tentar extrair sentido existencial de parceiros falhos. E enfrentamos a dura realidade do incurvatus in se. A realidade de que somos todos movidos por um egoísmo intrínseco e que, inevitavelmente, conviveremos com as mudanças constantes da pessoa que escolhemos. Casamos com um desconhecido. Por fim, chegamos à revelação do grande segredo. A visão de que o matrimônio ganha vida quando espelha o sacrifício e a união entre Cristo e a Igreja, priorizando o serviço mútuo em vez da busca incessante pelos próprios interesses. É uma mudança de paradigma enorme. E amarrando todas essas informações, isso levanta uma questão importante. Algo para ecoar após essa análise para quem está ouvindo. Considerando a tese de que o casamento não foi arquitetado primariamente para ser uma fonte inesgotável de entretenimento ou validação sem esforço, mas sim uma forja projetada para transformar o caráter humano. Exato, por meio do atrito e do amor abnegado. A perspectiva muda totalmente. Fica a reflexão para nossa audiência. E se aquele conflito persistente ou aquele defeito irritante da pessoa com quem se convive
não for necessariamente um sinal de incompatibilidade. E se for outra coisa? E se for o espelho perfeito revelando as áreas onde a sua própria capacidade de perdoar e amar sem esperar retribuição precisa urgentemente amadurecer? O problema pode não ser o fim da estrada, mas o material necessário para a construção do caráter. Que reflexão pontual para fechar a nossa conversa. É o tipo de mudança de lente que tem o potencial de alterar a dinâmica de muitas discussões dentro de casa. Fica aqui o nosso enorme agradecimento a quem nos acompanhou em mais esta edição, desbravando conceitos tão profundos com a gente. Foi uma excelente jornada de exploração. Com certeza. A análise do capítulo 1 de O Significado do Casamento forneceu ferramentas muito robustas para pensar além das soluções fáceis que a cultura oferece. Até a próxima análise. Continuem questionando o aparente e mergulhando nas ideias. Este foi mais um The Deep Dive. Um abraço e até a próxima.